Muito bem. A aula de hoje é sobre uma segunda temática da disciplina e diz respeito à teoria da ação administrativa e função regulatória. Quando se fala em teoria da ação administrativa, em direito administrativo, ela é uma teoria herdada de uma doutrina alemã em que se separam as ações administrativas basicamente em três grandes categorias, né? Uma ação administrativa ordenadora, que é o poder que basicamente se configura como poder de polícia estatal, uma ação administrativa prestacional, que diz respeito ao Estado prestar atividades, serviços, utilidades fruíveis pelos particulares, e uma ação administrativa fomentadora, que envolve o fato do Estado fomentar, via financiamentos e outras atividades fomentadoras, a certas atividades reputadas relevantes para o interesse público. Então, é claro que essa questão da ação administrativa é estudada tradicionalmente no direito administrativo. Estuda-se quais são os limites do ato administrativo, os requisitos do ato administrativo e as suas características pontuais. Quando uma teoria como essa, né, a teoria da ação administrativa, tenta categorizar as ações administrativas, ou atos administrativos nesse caso, ela está procurando evidenciar, simplificar o modelo, claro, e evidenciar aspectos de regime jurídico comuns a essas categorias. Então, uma categoria de ação administrativa ordenadora do Estado terá uma, uma aplicação de requisitos de processo administrativo muito mais intensa do que uma ação prestacional do Estado, exatamente porque na evolução do direito administrativo, para essas duas diferentes categorias de ação administrativa, impõe-se um regime jurídico diferenciado. Bem, o que isso diz respeito, no que isso diz respeito à regulação? Tá? Como eu havia comentado anteriormente, há entendimentos que são mais recentes, inclusive de jurisprudência administrativa do Tribunal de Contas da União, que dirão que quando se nós nos debruçarmos sobre instituições de direito público e privado que tenham aplicação no poder público ou nas relações com o poder público, deve-se também perscrutar se essas instituições estão sendo aplicadas para finalidades regulatórias. E se assim for, deve-se perquirir efetivamente qual será a função regulatória daquela instituição. Então, uma instituição como a sanção administrativa, ou sanção penal também, evidentemente isso tudo é regulado, né? Ela tem, evidentemente, a sua conformação básica, né, de regime jurídico tradicional, que exige, por exemplo, processo que, com ampla defesa e contraditório para a constituição daquela sanção, mas, quando enxertada dentro de um modelo regulatório, ela pode ter outra função, além dessa finalidade básica, que evidentemente é a de tentar dissuadir um particular da prática de um determinado ilícito. Então, essa lógica geral do enunciado de uma instituição de direito público, principalmente, ela pode estar sendo complementada por uma outra lógica de finalidade regulatória. E ao se atribuir uma finalidade regulatória a uma instituição de direito público, o que nós estamos fazendo é redirecionando o seu âmbito de aplicação para certos casos específicos daquela modelagem regulatória. Por exemplo,
a modelagem regulatória responsiva, ela dirá que a sanção deve estar reservada a um determinado perfil de conformidade às normas, ou seja, um perfil de regulado. Não deve ser utilizada para um outro perfil de regulado, né? E isso evidencia que não se deve utilizar instituições de direito público e privado sem uma inteligência regulatória quando se trata de tentar efetivamente influenciar um determinado setor regulado. Bem, e o que se quer dizer com isso? Que uma teoria regulatória acaba funcionalizando, né, dando finalidades distintas às instituições de direito público e privado. Para uma teoria regulatória, as instituições de direito público e privado são instrumentos ou técnicas regulatórias, que podem estar reservadas a apenas um momento da atuação regulatória ou permear todos os atos da administração quando regula um determinado setor. Mas quem decide isso, né, a razão de ser de um instrumento regulatório ter uma dimensão alargada ou mais restrita, é a teoria regulatória que está sendo abraçada por aquele órgão regulador, aquela entidade. E por isso que é importante que nós, desde já, fixemos alguns conceitos, porque esses conceitos são relevantes para que nós não confundamos as coisas durante o entendimento da regulação. Tá? Se eu entendo que uma instituição de direito público ou privado, tá? Como a sanção, tá? Como um contrato, como uma intervenção federal, como uma autorização de serviços, como autorização de uso de bem público, como uma permissão administrativa. Se eu entendo que uma dessas instituições tem no ambiente regulatório agora uma nova função, então ela se encaixa em um determinado espaço finalístico, funcional do esquema regulatório, eu passo a atribuir a ela um número infinito de possibilidades, né? Porque a teoria regulatória, ela, dependendo da teoria regulatória, eu tenho inúmeras possibilidades de redirecionar a um determinado instrumento ou técnica regulatória para um determinado fim, né? Então, o que é um instrumento ou técnica regulatória em termos de direito regulatório, né? É exatamente qualquer meio de que o Estado lance mão, de que o regulador lance mão, para tentar influenciar o comportamento social no alcance daquelas políticas públicas fixadas nas leis que, evidentemente, abriram a possibilidade regulatória para aquele setor. Algumas delas estarão criando agências reguladoras, outras estarão simplesmente definindo parâmetros de administração da lei ao longo do tempo, por exemplo, entregando competência ao Ministério da Saúde para regular o Sistema Único de Saúde. E esse ministério estará redimensionando os instrumentos ou técnicas regulatórias de acordo com as condições que verificar mais adequadas, né? Então, por exemplo, né, é muito comum falar-se no ambiente de saúde na contratualização do Sistema Único de Saúde. Contratualização chama a ideia de que existirão contratos firmados entre o Sistema Único de Saúde, mais especificamente, evidentemente, o Ministério da Saúde ou o gestor de saúde estadual ou municipal, e uma entidade privada ou de caráter público também, para antecipar os resultados esperados por um determinado repasse governamental
e, com isso, transferir a lógica de licitações constantes, que às vezes são desertas e, por exemplo, geram a falta de medicamento num estado inteiro da Federação Brasileira, por uma modelagem de contratualização fixada na regulação do setor. Então, evidentemente, nesse caso, o contrato terá uma dimensão muito mais muito diferenciada daquele contrato que decorre, evidentemente, de uma licitação específica para determinadas atividades. Então, a contratualização impõe uma fixação a priori do que se deseja pelo poder público e quais as condições e valores que serão aplicados pelo poder público. Então, os valores não são negociados no ambiente da licitação. E, com isso, permite-se que abra-se um mercado muito mais amplo de interessados capazes de fornecer aqueles insumos, por exemplo, médicos, que são essenciais para o dia a dia do funcionamento de um sistema de saúde. Né? O fato de não estar bem azeitado, né, o instrumento regulatório pode significar um prejuízo brutal à saúde, à vida das pessoas no país inteiro. Né? Então, essa é a lógica de se entender que as instituições de direito público e privado, elas têm uma funcionalidade própria no ambiente regulatório, e essa função, essa finalidade, lembrando que função para o direito público é o exercício de uma competência, de um poder ou de uma atribuição em nome de uma finalidade que é estranha a daquele que o exerce, né, que exerce essa atribuição, que exerce esse poder, que exerce essa competência, e, portanto, a finalidade é uma finalidade de direito público, é uma finalidade instituída pelo poder público, é uma finalidade, no máximo, negociada, mas com participação do poder público. Bem, quando esses instrumentos ou técnicas regulatórias são aplicados em um determinado setor regulado, espera-se, aliás, que o regulador, ele no exercício daquilo que é o diferencial do regulador, que é justamente uma capacidade, uma expertise técnica avançada sobre aquele setor regulado, ele possa parear adequadamente os instrumentos regulatórios com os objetivos regulatórios. Então, se o meu objetivo regulatório for punir o particular que descumprir as normas, e aí eu estou partindo de um dogma de que a punição é suficiente para a mudança do seu comportamento, os instrumentos de sanção estarão, o instrumento regulatório da sanção estará direcionado para todo perfil, qualquer perfil de regulado descumpridor da norma. Se, no entanto, a minha teoria regulatória parte do pressuposto de que a melhor forma para influenciar o comportamento do regulado não é simplesmente somente utilizar da sanção, mas utilizar da sanção e de outros incentivos extrínsecos e intrínsecos ao comportamento do regulado, a sanção passa a ter uma finalidade diferenciada, reservada a certos comportamentos específicos, deixando-se para os demais ilícitos um tratamento diferenciado, por exemplo, de coordenação, combinação, acompanhamento, compromisso com o Estado para a solução efetiva do problema, ao invés de se partir diretamente para a sanção. Então, há a teoria regulatória que recomenda isso. Então, se isso significa o quê? Que quanto mais avançada for a teoria regulatória, mais desenvolvida no tempo, ela tende a multiplicar as opções, o leque de aplicação dos instrumentos ou técnicas regulatórias.
aquilo que estudam nos cursos tradicionais, né, de direito, de que uma sanção se aplica a todos os casos de ilícito e que, quando detectado um ilícito, o administrador deve, a partir de atos vinculados, implementar um processo administrativo que dê ampla defesa contraditório e resulte, ao final, na confirmação de uma medida cautelar que tenha sido dado durante o processo para a proteção do interesse público. Isso que estudam pode não valer para uma modelagem regulatória, não no sentido de que a sanção deixe de aplicar esses requisitos. Ela terá que continuar aplicando o processo administrativo com ampla defesa contraditória, etc. e tal. Mas ela não será a única resposta possível e desejável, né, para a detecção de uma desconformidade à norma. E o termo, em direito regulatório, evita-se falar diretamente em ilícito, porque existem outros espaços de discussão que podem converter aquela desconformidade à norma em um ato lícito, de forma que a licitude ou ilicitude do ato ela pode sim ser trabalhada ao longo do tempo, exatamente para que, por exemplo, a empresa seja obrigada a ressarcir o consumidor quando ela deixa de cumprir certos requisitos, ao invés de simplesmente sofrer uma sanção do Estado e ter que pagar para o Estado, né? O consumidor que foi o prejudicado sai sem nada, né? sem nenhum benefício, sob essa lógica tradicional exclusivamente sancionatória, né? Bem, então o que é isso, né? Isso é uma estratégia regulatória, né? Quando eu faço a combinação dos diversos instrumentos regulatórios, né? E esses instrumentos regulatórios estão aqui representados, né, por uma carta de vinhos, né, em que cada tipo, né, de instrumento regulatório combina melhor com uma determinada finalidade. Então, essa distribuição, que é uma distribuição criativa, inovadora, é a estratégia regulatória que se espera do regulador que aplica uma modelagem avançada e que não se rende a uma aplicação simplista da norma, reconhecendo-se que a administração da lei é exatamente uma função estatal essencial para dar maior atualidade à norma. Quando estudam, por exemplo, em direito constitucional, o princípio do devido processo legal material, né, normalmente isso é trazido, né, de uma doutrina alemã e americana também. Principalmente alemã por força da nossa tradição, mas a tradução vem do modelo americano, né, dos Estados Unidos da América, quando ele desenvolve, principalmente jurisprudencialmente, o conceito de due process of law. O due process of law é um conceito que tem sido traduzido para o Brasil como devido processo legal. Só que devido processo legal na nossa tradição jurídica já tinha um significado bem específico. E por isso a dificuldade que tem o jurista, em geral, de entender a diferença entre o devido processo legal formal e o devido processo legal material. É que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É só uma questão de similitude de termos, né? O Miguel Reale, pai, né, ele dizia que a melhor tradução para esse conceito dos Estados Unidos, né, de due process of law, era o não de devido processo legal, porque isso é uma tradução literal, né? E sim uma tradução do seu significado, devida atualização da norma, né? Ou seja, é função da administração pública, especialmente regulatória, olhar para a norma e atualizá-la ao momento atual. A norma não tem pretensão de, numa modelagem de Estado regulador, de solucionar e ser suficiente para todos os problemas futuros
não previstos por ela, né? Então, a norma ela tem o seu momento histórico e, quando ela é produzida no parlamento, espera-se que a administração atualize essa norma. E essa atualização diz respeito a uma função tradicionalíssima da separação de poderes que está com o executivo na formulação do espírito das leis, do Montesquieu, que é a função conjuntural, né, de atualização das normas à conjuntura, aquilo que muda com o tempo, que isso que é conjuntura, né? Então, o aspecto conjuntural da atuação regulatória, que é uma característica fundamental da regulação, né, o fato dela estar constantemente mudando a sua estratégia, mudando a forma de ser, de acordo com os efeitos que verifica daquela sua regulação sobre o regulado, essa transformação contínua de conjuntura já estava prevista lá no espírito das leis, quando Montesquieu dizia que deveria ser do executivo das coisas que dependem do direito das gentes, para simplificar o executivo, poder executivo, a função de administrar conjunturalmente as leis. Essa era a visão já dessa época. Infelizmente, nós simplificamos tanto o conceito de separação de poderes que, ao simplificarmos, acreditamos em uma história de ninar, né, que é de que, né, um poder exerce uma função prioritariamente, o outro outra, há uma interdependência, mas eles são claramente distintos pela sua atividade, né? Quando essas atividades foram sendo desenvolvidas ao longo de séculos e elas têm imbricações importantes entre si. Bem, então, a estratégia regulatória é a parte inovadora que o administrador, no caso o regulador, ele desenvolve no ambiente estatal, né? Uma estratégia como essa, ela é tão importante que é justamente ela, né, que justifica o valor que nós damos hoje a empresas de ponta, né? Uma Embraer, né, que é tida, se vocês forem ver internacionalmente, né, como a produtora dos melhores, mais avançados veículos aéreos, né, de determinadas dimensões. Não os Boeings, né, mas os de grandes dimensões, mas os de menor dimensão, eles são todos dominados, né, em termos de qualidade por essa empresa. Claro que as outras existem e competem com ela, mas quando colocados lado a lado, as produções da Embraer, né, elas são diferenciadas. Não à toa, é um player muito relevante em âmbito internacional e um setor que é reservado a pouquíssimos países no mundo. Só países desenvolvidos desenvolvem esse tipo de equipamento, né? E por quê? Porque isso envolve uma inteligência integrativa. O grande diferencial de uma empresa como uma Embraer, uma Apple, qualquer uma dessas gigantes, é a de dominar plenamente o seu setor, entender aquilo que está disponível em termos de patentes, produção intelectual, industrial, e integrar adequadamente esses elementos que são muito complexos, né? Cada veículo desses tem uma complexidade enorme e é o sistema integrado deles que dá valor, um valor agregado altíssimo, né, que tem um avião, né, e um celular, um equipamento de alta tecnologia. Bem, e é isso que se espera do regulador hoje, né, que o regulador inove, criando um equipamento, uma produção, uma atuação administrativa diferenciada, e com isso crie algo novo no mundo jurídico. E nesse sentido
é algo a se pensar, né? Que justamente nessa área regulatória é onde o jurista tem mais a contribuir, né? Porque ele não estará simplesmente aplicando o mesmo sempre, né? Ele estará podendo realmente contribuir com algo novo, inovador, construindo algo diferenciado que repercuta na vida das pessoas, né? Bem, um outro conceito, então já passamos pelo conceito de instrumentos e técnicas regulatórias, um outro conceito, o de estratégias regulatórias, e agora um terceiro conceito de mecanismo regulatório. Então, o que se espera aqui, né? Espera que o regulador ele entenda qual é o mecanismo de funcionamento da regulação. Como que aquele setor regulado funciona, quais são as engrenagens que efetivamente giram nele, porque de nada adianta tentar utilizar introduzir, né, um combustível num relógio que é feito para se mover a partir da mecânica do movimento humano, né? Ele não foi feito para funcionar com nenhum tipo de energia, a não ser essa energia motriz própria do movimento. Então, é mais ou menos esse o problema que acontece hoje nos setores regulados brasileiros. O regulador, em princípio, utiliza o mesmo tipo de intervenção, seja qual for o mecanismo regulatório que esteja movimentando aquela empresa. Então, tem empresas que respondem melhor a incentivos de ameaças, por exemplo, em bolsas de valores de Nova York, do que em ameaças de terem todos os seus bens sofrer uma intervenção federal aqui no Brasil. Dependendo da conformação do estatuto social da empresa, de como que ela efetivamente funciona, certas medidas regulatórias podem não ter nenhum efeito. Então, pode-se aplicar milhares e milhares de sanções sobre uma empresa e ela continuar atuando da mesma forma porque aquilo não afetou a sua engrenagem, né? E por isso que é importante entender que há uma engrenagem pressuposta de funcionamento daquele sistema regulado e que esse mecanismo regulatório que foi idealizado pelo Estado tem que combinar com essa engrenagem de alguma forma para que ele tenha algum tipo de expectativa de efetividade. Além dos instrumentos e técnicas regulatórias, da combinação desses instrumentos e técnicas regulatórias segundo finalidades específicas, para simplificar estratégias regulatórias, o reconhecimento de que há engrenagens próprias para cada setor regulado, para cada sistema regulado, e que o Estado deve, então, adotar um mecanismo regulatório apropriado para tanto. Na teoria regulatória, na regulação, existem formas, modos ou modalidades de se regular. E, normalmente, quando nós lemos isso por aí, principalmente na mídia, né, nós confundimos formas regulatórias com o próprio formato, ou com a própria teoria regulatória que informa um determinado setor. Então, não é incomum ouvir-se na mídia que um determinado setor, o Congresso Nacional decidiu optar pela autorregulação. Então, esse setor é autorregulado. Aquele outro setor, não, ele é regulado a partir de uma agência reguladora. Então, ele sofre heterorregulação. E outros setores, eles são uma combinação entre regulação do Estado e regulação privada, voluntária. E nesses casos, nós teríamos um tipo de corregulação. O que são isso, na verdade, né? O que é autorregulação, corregulação, heterorregulação, metarregulação? São formas regulatórias. Então, tendo em mente qual é o mecanismo regulatório
né, adequado para influenciar uma determinada engrenagem dos regulados, opta-se por uma forma regulatória ou uma composição de formas regulatórias. Certos setores, por exemplo, infelizmente, no ciclo de palestras desse semestre, não tem, do Núcleo de Direito Setorial Regulatório, lá da Faculdade de Direito da UNB, não tem uma palestra sobre regulação de vinhos finos, né? Porque esse é um exemplo claro de como que o Estado pode agir com uma estratégia adequada de estabilização de um sistema regulado em que ele, Estado, não precisa estar presente diuturnamente, mas remeta para os próprios particulares a possibilidade de regulação. E nesse espaço a regulação acontece com certa tranquilidade, porque é uma regulação tradicionalíssima já em diversos países, aqui no Brasil de algumas décadas, mas em outros países de muitas décadas, né, em que o Estado simplesmente cria lei definindo como que as regiões poderão se identificar, os tipos de vinhos, etc. Mas ele, Estado, não tem a pretensão de dizer qual é o percentual da cepa X de uvas que deve compor um vinho do Porto, tá? Mesmo porque isso pode mudar com o tempo, isso tem que ser definido pelos próprios produtores, né? Então, o que se faz é que se reconhece que aquela associação de produtores é que definirá as regras. E quem não ingressar naquelas regras e não produzir o seu vinho de acordo com aquelas regras definidas pelo particular, simplesmente não pode nominar o seu vinho com aquela nomenclatura, mesmo que viva na cidade do Porto, né? Então, essa é uma lógica regulatória em que a forma regulatória ela privilegiou um tipo corregulatório, né, muito tendente a respeitar a autorregulação estatal, a autorregulação privada, mas com disciplina normativa estatal para viabilizar a aplicação daquelas regras. Então, forma, modo ou modalidade regulatória não se confundem com a regulação em si. Como eu já antecipei antes, hoje entende-se em teoria, as teorias regulatórias mais modernas, elas entendem que não existe mais uma opção entre regular ou desregular um setor. Isso é mero jogo político, né? Em que uma parte de uma facção política pede por regulação, outra facção pede por desregulação. O entendimento das teorias mais avançadas de regulação é de que nós vivemos um fluxo regulatório em que um ambiente ele pode ter maior presença estatal, menor presença estatal, mas estará sempre combinando essa atuação estatal com a atuação privada. E quanto mais desenvolvida a teoria regulatória, mais ela faz uso dessas combinações. Teorias pouco avançadas, tradicionais, pouco pensadas, com pouco tempo, né, de estudo na área empírica, elas proporão pura e simplesmente determinação unilateral do Estado de todos os passos do particular, ou o oposto, afastamento do Estado de qualquer interferência sobre a vida privada. Teorias regulatórias realmente avançadas nunca estarão propondo esse tipo de antagonismo entre regular e desregular, e sim procurando a melhor fórmula de composição das modalidades regulatórias segundo o mecanismo regulatório e combinações de instrumentos e técnicas regulatórias segundo uma estratégia dirigida por uma teoria da regulação. Bem, dito isso,
Por que interessa o estudo da teoria da ação administrativa para a regulação? Porque os instrumentos e técnicas regulatórias, eles têm as suas peculiaridades previamente estabelecidas e firmadas no ordenamento jurídico. E elas decorrem de teorias jurídicas. Essa teoria da ação administrativa é uma teoria muito festejada, em que ela tem sido aplicada em diversos momentos na jurisprudência, na doutrina nacionais, e que essa teoria da ação administrativa, ela basicamente evidencia qual é o regime jurídico, né, basilar das instituições de direito público, deixando espaço para que um ambiente regulatório possa fazer uso dessas características específicas de cada instrumento ou técnica regulatória que compõe a ação administrativa, para justamente montar essa dinâmica de regulação de uma forma inovadora. Então, se nós não conhecermos, por exemplo, o regime jurídico que informa um encargo administrativo, e o regime jurídico que informa um ato administrativo ordenador, né, restritivo de direitos, de natureza sanção administrativa, eu não terei como posicionar esses instrumentos, essas instituições de direito público, como instrumentos regulatórios a partir de uma estratégia regulatória e com base no conhecimento sobre o mecanismo regulatório aplicável, etc. Tá? Então, é importante que nós passemos por essa categorização das ações administrativas, até para vermos onde elas se encaixam. Eu já antecipo o seguinte: eu acabei de falar de encargos administrativos e de sanções. Se eu fizesse uma enquete, muito provavelmente o público em geral diria que a pior ameaça que o Estado pode fazer contra um particular seria ameaçá-lo com uma sanção. E, no entanto, em diversos setores regulados, a maior ameaça de que dispõe o Estado para regular o setor diz respeito a encargos administrativos, que não têm o mesmo regime jurídico de uma sanção. Então, a sanção tem um regime jurídico de prévio processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Encargos administrativos podem surgir por mero consentimento de polícia, em que a administração pública firma normas definindo parâmetros de atuação dos regulados em prol do bom funcionamento do setor, sem nenhuma acusação, sem nenhum tipo de defesa, sem processo com ampla defesa e contraditório, atingindo não só uma pessoa, mas todos os regulados. Então, encargos administrativos podem ser muito mais dolorosos do que sanções. E é isso que se verifica na prática institucional hoje brasileira. As sanções parecem ter muitos dentes, mas elas são desprovidas de força por diversos fatores que nós conhecemos do funcionamento da administração pública e judicialização dessas causas. Muito bem. Na atuação administrativa, existem no modelo administrativo brasileiro, e aqui eu estou partindo agora da Constituição brasileira, uma tradicional divisão doutrinária. Existem várias divisões, mas essa é uma delas, né, divisão doutrinária, que acaba repercutindo na jurisprudência brasileira, em que se dividem as atividades inscritas na Constituição como atividades próprias, que seriam
atribuídas ao Estado de forma exclusiva, no sentido de que ele não poderia transferir essas atividades para o particular. Lembre-se que esse conceito de exclusividade aqui é diferente do conceito de exclusividade aplicado pela jurisprudência do Supremo para empresas estatais consideradas sob regime de privilégio constitucional. A exclusividade ali é no sentido de oposição à concorrência, né, a regime concorrencial. Aqui a exclusividade é no sentido de impossibilidade de transferência, inclusive da prestação de uma atividade ao particular. E, historicamente, na nossa doutrina, lerão que essas atividades próprias envolvem defesa nacional, relações internacionais, atividades que são íncitas ao Estado, legislação, por exemplo, e poder de polícia. Tem que tomar cuidado porque a jurisprudência brasileira evoluiu e hoje, evidentemente, o poder de polícia como um todo não se encaixa mais nesse conceito de atividades próprias do Estado. Somente uma parte dessas atividades de poder de polícia é que se encaixam agora nas atividades próprias do Estado. Existiriam atividades privativas, que essas seriam titularizadas pelo Estado, mas que poderiam ter a sua prestação, que é um atributo jurídico, transferido para um particular. E essas seriam atividades em que haveria a possibilidade de concessão de serviço público, permissão de serviço público, autorização de serviços. Num outro extremo, para simplificar, aqui embaixo, estão as atividades econômicas, e nesse caso o ideal seria falar atividades econômicas em sentido estrito, porque aqui as atividades privativas podem sim ter conteúdo econômico, tanto que a maior parte dessas atividades estarão sendo tratadas sob a insígnia mais ampla, né, do serviço público. E serviço público está com as suas características definidas no artigo 175, dentro do título da Ordem Econômica da Constituição Federal, depois dos princípios da ordem econômica de livre iniciativa, etc. Então, é um contínuo, porque trata-se de serviços que têm conteúdo econômico, sim. Então, são atividades econômicas em sentido amplo. Mas aqui o que a doutrina fala? Fala em atividades econômicas e, às vezes, esquece de complementar, em sentido estrito, né? Então, atividades econômicas seriam aquelas que estariam atribuídas, titularizadas pelos particulares, e que, para que o Estado ingressasse nelas, ele teria que implementar os requisitos do artigo 173 da Constituição, que restringe muito a atuação do Estado nas atividades que são próprias da iniciativa privada, ou na jurisprudência costuma-se falar também em atividades empresariais. Bem, o que não se encaixa em nenhuma dessas categorizações seriam doutrinariamente, claro, serviços sociais que são titularizados tanto pelo Estado quanto pelos particulares. Então, a saúde é o grande exemplo, a educação também, né? Esses são os dois grandes exemplos, né? Abastecimento alimentar, construção de moradia, instituições financeiras, operações de instituições de seguros, etc., são entendidas doutrinariamente como esses serviços sociais, porque seriam titularizadas em conjunto, né? Tanto pelo Estado quanto pelos particulares, o que eliminaria, em princípio, a técnica concessional permissional, porque eu não precisaria fazer um contrato com o Estado para obter um atributo jurídico da titularidade do serviço de dentro do Estado para a minha esfera jurídica. Então, essa é a visão geral, né, da divisão constitucional. Outras divisões existem, principalmente em direito tributário, faz-se muita separação entre atividades que seriam atividades soberanas, próprias do Estado, e atividades que constituem utilidades públicas, porque elas poderiam
elas dariam ensejo a utilidades fruíveis diretamente pelos particulares e capazes de serem remuneradas por uma instituição distinta de um tributo, tá? E própria de direito administrativo, que seria uma tarifa, né? Então, quando nessas disciplinas, tá? Enfoques para solucionar o problema específico da disciplina, que é saber onde se aplica tributo, onde não se aplica tributo. Bom, a teoria da ação administrativa de origem alemã, ela vem dividindo, como eu havia antecipado, as atividades da administração em três, né? Uma atividade na administração de gestão, que diz respeito justamente a essas atividades prestacionais, né? Então, tudo que diz respeito a serviço público, como serviços que podem ser fruíveis individualmente por particulares, né? E que podem ter a sua prestação transferida por concessões ou permissões, ou mesmo serviços públicos, mas que estão já distribuídos entre privados e Estado, né? Ingressam dentro dessa administração de gestão. O Estado gere, né? Ele faz a gestão daquela atividade. É nesse conjunto de atividades em que acontece a maior parte da atuação estatal de administração das leis para proteção da atividade em si. Estabelecimento e manutenção de relações com estados estrangeiros diz respeito à gestão estatal, emissão de moedas também, administração de atividades de seguros, instituições financeiras, abastecimento alimentar, exploração de setores monopolizados dizem respeito à gestão também, exploração de atividades econômicas em regime de concorrência com os particulares só nos casos do artigo 173 também. Então, como se vê, há um conjunto de atividades que podem sim ser desempenhadas pelo Estado e que a função primária do Estado, nesse caso, é gerir, promover a gestão da atividade. As outras duas grandes categorias seriam a atividade fomentadora e a ordenadora. A fomentadora ela é muito pouco estudada. O que o BNDES, por exemplo, faz, né, como sendo o maior banco de financiamento da América Latina, né, ele é um grande banco que faz financiamentos, fomenta diversos setores, e mereceria, evidentemente, toda uma área de estudo administrativo para essa atuação que fosse também estudado na área jurídica. Normalmente são os economistas que estarão aí estudando esse ambiente, né? Mas existe fomento, por exemplo, nas instituições acadêmicas, com a contratação de bolsas de estudos, que tem caráter indenizatório, não remuneratório, para fins de indenizar o pesquisador quanto à pesquisa que for realizada, financiamentos em geral para casa própria, incentivos fiscais espalhados pelo país todo, em diversos setores, né, geram regimes jurídicos diferenciados que fazem parte dessa administração fomentadora e influenciam decisivamente o funcionamento do país, né, e da economia. E, finalmente, existe um outro pé, né, da teoria da ação administrativa, que esse sim é muito mais estudado, né, juntamente com o da administração de gestão. Então, o que acontece usualmente nos cursos de direito é que se estuda direito administrativo basicamente como um direito de estruturação da administração pública, então ele é estrutural, e um direito de prestação de serviços públicos. Um pouco se estuda, sim, o poder de polícia estatal enquanto administração ordenadora de condutas.
principalmente com o advento da pandemia, essa ordenação de condutas ficou muito mais evidente, mas ela sempre foi uma administração potente e capaz de tanto preservar direitos quanto destruí-los, né? Isso é algo importante de se afirmar, né? A administração ordenadora nunca deve ser uma administração idolatrada, né? Ela deve ser compreendida nos seus diversos efeitos e principalmente estudada nos seus limites, para que ela não se transforme na um grande braço estatal de controle de todos os atos privados, né? Bom, essas operações estatais de regulação do setor privado se encaixam aqui na administração ordenadora. Então, quando se fala em regulação do Estado, nós estamos falando, em grande medida, não só, mas em grande medida de administração ordenadora. Regular não significa só ordenar. Regular também significa administrar a prestação dos serviços. Então, contratar os serviços públicos, abrir licitações, fazer contrato, implementar contratos de concessão, contratos de permissão, administrar esses contratos, emitindo normas que são impositivas, substituindo as cláusulas estatutárias lá por outras disposições estatais. Mas também a regulação envolve imposição de atos de administração ordenadora, né? Onde se diz que há uma aplicação mais rígida do princípio da legalidade. Bom, a administração, os setores regulados, sejam o setor de saúde, setor de telecomunicações, setor de energia elétrica, de petróleo, gás natural, áreas como, né, a produção agrícola, o próprio setor econômico como um todo, né, o ambiente urbanístico, todos eles envolvem atuação governamental unilateral, no sentido de ser vertical, né, de poder, atuação unilateral, de interferência unilateral na esfera jurídica alheia do Estado sobre o particular. E na administração prestacional, é óbvio que como se trata da prestação de um serviço público, né, ou o particular é um usuário desse serviço e detém direitos e deveres correspondentes a essa relação de prestação, ou o particular é um parceiro da administração pública na prestação do serviço, é uma concessionária, permissionária, autorizatária de serviço que estará prestando aqueles serviços e que não ingressou nessa condição de prestador de serviço por imposição do Estado, ingressou por ter se voluntariado em uma licitação, em um leilão, em um ato administrativo simples de credenciamento, sem licitação, sem nenhum tipo de seleção, para que a atuação daquele particular pudesse acontecer de forma segura, né? Então, essa questão da administração prestacional, ela envolve muito o que já estudaram a fundo em outras disciplinas de direito administrativo. Já a administração ordenadora, ela diz respeito ao poder de polícia, que é estudado em várias disciplinas, que não só direito administrativo, obviamente, né? Porque um direito ambiental lida com o poder de polícia, um direito de patentes, né, patentário, lida com isso, direitos setoriais, direito minerário, direito do petróleo, direito das águas, direito das telecomunicações, direito da energia, etc., lidam com o poder de polícia. Direito tributário lida com poder de polícia, ou seja, vários ramos de direito lidam com essa manifestação administrativa, né? E entende-se que a administração ordenadora é basicamente um condicionamento administrativo
ou um sacrifício de direitos dos particulares. E essa diferença entre condicionamento administrativo e sacrifício de direitos ele é fundamental exatamente para evidenciar quando há possibilidade de indenização do particular por atos do poder e quando não há. Os encargos administrativos, desde que eles sejam razoáveis, eles ingressam como condicionamentos administrativos. E mesmo que eles gerem ônus brutais sobre a esfera jurídica do particular, eles não são indenizáveis. A mesma coisa uma sanção. Né? Então, ao contrário do que possa parecer, né, a sanção não sacrifica direito nenhum. Né? Dentro dessa lógica, porque senão o Estado teria que, no momento que aplicasse uma sanção de multa, depois devolver o dinheiro para o particular, indenizando pelo prejuízo que ele teve. Então, a natureza de uma sanção é de condicionamento administrativo também. Essa administração ordenadora é que teve um passo importante na jurisprudência, principalmente de 2009 para cá só. Antes disso, não existiam pronunciamentos firmes, né, sobre a questão, mas de 2009 para cá, no STJ, e depois, mais tarde, no Supremo, fixou-se o entendimento de que o poder de polícia, apoiado em doutrina administrativista, ele teria 4 dimensões. Né? E as 4 dimensões significariam, uma delas, a ordem de polícia, que seria a produção da legislação propriamente dita, as normas primárias, gerais e abstratas que fixam os limites de atuação dos particulares, que dizem que nós, por exemplo, em qualquer cidade brasileira, não temos o direito de comprar uma propriedade e construir o nosso imóvel como desejarmos. Né? Essa atividade, como atividade privada, ela terá uma limitação administrativa externa que nos proíbe de construir, por exemplo, imóveis naquele local com um gabarito maior do que autorizado pela administração municipal. Proíbe que eu construa um imóvel de plástico, né, sem nenhuma estrutura que o sustente adequadamente. Claro que pode ser de plástico se for se eu justificar a sustentação suficiente, mas existem regras básicas que precisam ser seguidas, até a dimensão mínima de certas casas em certas regiões são fixadas pela administração urbanística. Mas o que acontece, né? Detalhes dessa limitação administrativa não decorrem da lei, decorrerão de limitações administrativas, ou seja, de atos administrativos consequentes à lei que consentem ao administrado a prática de um ato que estava sendo bloqueado por atuação legislativa. Então, por isso que uma segunda etapa do poder de polícia, né, no segundo momento do poder de polícia, diz respeito a atos de consentimento de polícia, que são atos importantíssimos, são os atos mais importantes, que definem em concreto não para uma pessoa específica, mas para um número indeterminado de pessoas normalmente, quais são as condições de exercício de determinados direitos de propriedade, de liberdade, direitos básicos humanos. Né? Uma outra etapa do poder de polícia seria a atividade de fiscalização. Então, dada essa normatização espalhada entre normas primárias e atos da administração que complementam essas normas primárias em termos decisórios, a fiscalização significa uma atividade meio de averiguação do comportamento do particular. Uma averiguação, um monitoramento, por exemplo, regulatório, faz parte da atividade de fiscalização.
Então, fiscalização não é simplesmente aquilo que leem até hoje na maior parte das leis e disciplinas administrativas brasileiras, regulamentos administrativos brasileiros, em que ela objetiva a constituição da sanção. Isso não é verdade hoje, né? A fiscalização é um conceito muito mais amplo que envolve atividade de monitoramento, de planejamento administrativo, de averiguação de onde deve ser aplicada a força de trabalho de uma estrutura estatal, de uma autarquia, de um ministério, de uma secretaria de governo, de uma fundação pública, de uma agência reguladora, né? E essas atividades, então, elas podem envolver, então, monitoramento, planejamento, acompanhamento do setor, coordenação com os particulares, cooperação com particulares. Normalmente, as cooperações com particulares dão muito mais trabalho, mas geram melhores resultados do que posturas cômodas, né, de mera processualização da decisão. Então, e é claro, fiscalização também envolve sanção. Tá? Não tem, no sentido de não se confunde com a sanção, a fiscalização, mas ela pode ser uma atividade meio para averiguação de comportamento ilícito para fins sancionatórios. Ela pode ser uma atividade meio de averiguação de comportamento de desconformidade à norma, não para fins sancionatórios também. Tá? E é esse o entendimento recente de normas que têm sido produzidas. Por exemplo, a Anatel produziu uma norma no segundo semestre do ano passado que muda toda a sua história de fiscalização e passa a chamar a atividade de fiscalização de fiscalização regulatória, exatamente para dar um diferencial de que ela não está reproduzindo o velho e obtuso significado de fiscalização que se estuda nos bancos escolares ainda, infelizmente, aqui no Brasil. Tá? Mas sim uma fiscalização muito mais avançada, que envolve atividades outras que, eventualmente, sim, podem resultar em sanção, mas o sucesso da atuação regulatória, ela se mede não pelo número de sanções, e sim pela conformidade do comportamento particular, prestando bons serviços, a bons preços e com boa qualidade. O que se perseguiu até hoje no Brasil, né, em diversos setores até hoje mesmo, alguns até o ano passado, maior parte deles, e outros poucos, né, até 2 anos atrás, 3 anos atrás. Claro que alguns setores 10 anos atrás, mas com pouca intensidade, foi pura e simplesmente responder à sociedade com atos de punição, sem nenhum compromisso que esses atos efetivamente resultassem em mudança de comportamento dos particulares. Bem, então eram quatro manifestações do poder de polícia. A ordem de polícia, que é essa legislação, o consentimento de polícia, que é esse segundo nível de detalhamento normativo, né, das limitações administrativas à atuação privada. A atividade de fiscalização, que hoje é muito mais complexa do que simplesmente fiscalizar para punir, e a sanção, como um ato aflitivo decorrente de uma das manifestações da fiscalização. Qual é o entendimento jurisprudencial da STJ de 2009 para cá? É de que tanto a atividade de consentimento de polícia quanto a de fiscalização administrativa, ela pode sim ser delegada para a iniciativa privada. Ela não é exclusiva no sentido de ter que ser exercida por servidores públicos
sediados no ambiente estatal. Se não se chegasse a essa conclusão jurisprudencial, muito provavelmente, se o judiciário fosse mesmo aplicar isso honestamente, né, ele teria que invalidar 99% de toda a atuação administrativa do Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Isso aí porque uma grande parte mesmo de atuação administrativa ocorre por esse tipo de delegação, tanto das atividades de fiscalização quanto das de consentimento também. Não, o entendimento judicial, entretanto, é no sentido de que a atividade de ordem de polícia, ou seja, a criação da norma primária que define os limites de atuação dos particulares perante o poder público, isso teria que vir, evidentemente, de um processo legislativo, que é um processo dividido entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, em âmbito federal, ou no âmbito estadual, entre os correspondentes. No caso, né, o governador de estado e assembleias legislativas, âmbito municipal, Câmara de Vereadores e prefeitos. Bem, o Supremo, julgando a mesma causa, né, aceitou esse posicionamento do STJ, mas criou um diferencial. E o diferencial é de que, para o caso da etapa de sanção de polícia, essa também poderia ser delegada para particulares, no caso, para pessoas jurídicas de direito privado, que os senhores já conhecem bem, que são as empresas estatais, mas não qualquer empresa estatal, somente aquela empresa estatal sob regime de privilégio constitucional, que na dicção desse tema de repercussão geral, 532, fala-se com outro nome, né? A atuação, a empresa estatal que atue de atuação própria do Estado, exerça serviço público e em regime não concorrencial. Né? Não é qualquer empresa estatal, porque vocês já sabem do caso da exceção da sociedade de economia mista, que não comprove que não tenha finalidade precípua de distribuição de lucros. Houve um caso, né, que acabou que na aula passada nós não avançamos, porque eu ainda iria verificar, né, que era o caso do SERPRO, né? E aí o SERPRO, como é uma empresa pública, mas que exerce uma atividade de sistemas de informação, nada mais privado do que isso, né? Atividade econômica no sentido estrito. Mas, em função da lei que a criou e do fato desse SERPRO, né, estar prestando serviços, 98, alguma coisa por cento dos seus serviços são para o próprio Estado, normalmente a administração tributária e Ministério, o correspondente à competência do planejamento, planejamento governamental também, e outros órgãos governamentais. O entendimento é que essas atividades seriam atividades típicas desses órgãos que estariam sendo exercidas por essa empresa estatal, embora a decisão do Supremo tenha sido bem recente, de 2018, e tenha sido um voto monocrático, com uma fundamentação tão singela, uma fundamentação de 2 páginas, né? Então, isso aí criou um diferencial naquela concepção do que seria a empresa estatal beneficiária do privilégio constitucional, mas ao menos o Supremo nesse caso, um ministro do Supremo nesse caso, entendeu que esse reconhecimento do SERPRO como empresa estatal submetida a privilégio constitucional só dizia respeito a essas atividades consideradas exclusivas.
e não a atividades quando ela desenvolvia a mesma atividade, sistemas de informação para o mercado como um todo. Mas o fato é que a gente conhece a teoria a jurisprudência, aliás, das empresas estatais sob regime de privilégio constitucional que estariam sim sendo beneficiadas do regime jurídico da fazenda pública. E como tal, elas ainda teriam a possibilidade de exercício não só do consentimento de polícia, da fiscalização, mas também da sanção. Tá? Elas poderiam receber a delegação de todos eles. Em geral, para empresas privadas, isso nos interessa para um ambiente regulatório, as empresas privadas podem sim receber consentimento, delegação de consentimento de polícia e de fiscalização administrativa. Então, vamos ver uns exemplos, né? No que diz respeito à evolução do conceito de poder de polícia, historicamente, quando se tratava do Estado nacional nos seus primórdios, onde os direitos subjetivos públicos eram praticamente inexistentes, o entendimento do que significaria poder de polícia era um entendimento muito mais amplo do que o hoje existente. Então, antes mesmo da concepção da separação de poderes, etc., entendia-se que o Estado exercia poder de polícia como qualquer manifestação de poder coercitivo estatal, fosse ele arbitrário ou não. Com o desenvolvimento do Estado de Direito, como o próprio nome diz, é um Estado submisso ao direito, então que obedece a uma ordenação jurídica, e que, portanto, não é a fonte única de poder, e sim reconhece no direito escrito ou consuetudinário, etc., uma fonte de poder limitadora do seu poder. Nesse Estado de Direito, começa-se a discutir, a surgir o conceito de direitos subjetivos oponíveis perante o Estado, que são os direitos subjetivos públicos. E isso foi redefinindo o conceito de poder de polícia. Então, poder de polícia agora não poderia ser qualquer poder coercitivo estatal arbitrário. Não, todo o poder de polícia somente pode ser o poder coercitivo estatal não arbitrário, nos limites dos direitos subjetivos públicos reservados aos particulares. Com o tempo, foram se autonomizando as atividades estatais. Então, aquela mesma atividade estatal, que era um monolito, foi sendo subdividida em diversas atividades, relações internacionais passaram a ser um tipo de atividade jurisdicional se destacou com clareza, atividades financeiras, e hoje fala-se em poder de polícia como limitações administrativas da liberdade e da propriedade. E essas limitações se voltariam a definir concretamente os contornos dos direitos. Ao definir os contornos de direitos, entende-se que elas não seriam indenizáveis. A terminologia é uma terminologia muito criticável, porque ela aproxima demais, né, o conceito de poder coercitivo do Estado do conceito de polícia estatal, ao ponto de alguns autores proporem uma mudança de concepção, de terminologia, de termo para o de atividade administrativa ordenadora, e aí já podem ver a influência, né, dessa teoria da ação administrativa, que divide as atividades em ação ordenadora, prestacional e fomentadora. Então, a parte ordenadora se confundiria, né, com o poder de polícia. E o campo de abrangência desse poder de polícia, ao contrário do que pode parecer, na Constituição de 67, Emenda Constitucional número 1 de 69, do governo militar, existiam referências gerais
ao poder do Estado de interferir na iniciativa privada, no ambiente privado, para boa ordem da coisa pública, então um conceito vago. Com a Constituição de 88, a Constituição é mais analítica no sentido de evidenciar os diversos bens jurídicos que justificariam a intervenção do Estado. Então fala assim, consumidor, meio ambiente, patrimônio cultural, educação, saúde, e tudo isso como justificativa para a atuação do Estado. A própria poder regulador do Estado está enunciado na Constituição de 88 e, de fato, o que se vê hoje é um engrandecimento dessa função de polícia administrativa em termos de atuação estatal muito mais coordenada e capaz do que em épocas passadas. O que existe hoje é muita jurisprudência sobre casos de indelegabilidade de poder de polícia. Então, por uma noção tradicional de indelegabilidade de poder de polícia, se firmou uma jurisprudência também tradicional no Supremo Tribunal Federal sobre a natureza dos conselhos de profissões. Então, regulação profissional, né? Que é uma regulação tradicionalíssima, né? Vejam quão antigas são essas leis, né? A lei de 57 e as leis mais recentes, que evidentemente também dizem respeito a revogações anteriores, né? Mas o Conselho de Medicina é uma autarquia, segundo essa lei, que fixa as contribuições anuais pelo próprio Conselho, né? O Conselho de Farmácia é uma pessoa jurídica de direito público, como diz o artigo 1º dele. Ordem dos Músicos tem personalidade de direito público. Conselho de Biblioteconomia, personalidade de direito público. Então, todas essas são compreendidas como autárquicas, né? São autarquias profissionais de controle de profissões, né? Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Conselhos Regionais de Administração, Conselho de Psicologia, todas elas personalidade de direito público. O que aconteceu no Brasil? Em 98, em uma reedição de uma medida provisória que já estava para além da 30ª reedição, naquela época uma medida provisória poderia ser reeditada a cada mês para convalidar os atos da medida provisória anterior, que tinha uma duração de um mês. Então, a cada mês, antes de encerrar o mês de duração, vinha uma nova medida provisória que convalidava os atos da anterior e projetava por mais um mês. Então, existiam medidas provisórias bem permanentes, que existiam medidas provisórias com 5 aninhos de idade já, que já estavam andando, falando, fazendo de tudo, né? Já estavam na escola, né? Então, essas medidas provisórias, com o excesso governamental, né, do uso dessas medidas provisórias, que surgiram com a redemocratização, houve uma manifestação muito mais poderosa do executivo do que existia antes disso, né? Mesmo decretos-leis não chegavam ao ponto de disciplinar tantas matérias que as medidas provisórias disciplinaram depois da democratização, da redemocratização. Então, a Constituição de 88 veio, criou essa figura, a figura foi sendo utilizada até que o Congresso Nacional decidiu criar barreiras e hoje nós temos um sistema mais domado, né, de emissão de medidas provisórias que impedem que elas se reproduzam eternamente. Mas vejam o caso dessa daí. 30ª reedição de uma medida provisória, o governo decide, em 98, inserir um dispositivo que não tinha nada a ver com o resto da lei, né, que estava sendo proposta como medida provisória.
E essa disciplina dizia o seguinte, artigo 58, o serviço de fiscalização de profissões, então ela queria reformatar o regime jurídico de todas as fiscalizações de profissão, todos os serviços. Serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, ou seja, para deixar claro que eles teriam natureza de direito privado. Os conselhos teriam personalidade jurídica de direito privado. Os conselhos seriam autorizados a fixar e cobrar e executar as contribuições anuais devidas. Contribuições profissionais são tidas como espécies tributárias, tá? Em regra, né? Só uma entidade que conseguiu um diferencial na jurisprudência. Os conselhos de fiscalização de profissões, por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária. Então, é sempre esse o desejo, né? A imunidade tributária que acabou informando toda a jurisprudência sobre a evolução das empresas estatais sobre regime de privilégios constitucionais, estão de novo aqui sendo o principal aspecto para a adequação agora da regulação profissional, regulação de profissões, né, no Estado brasileiro. Essa mesma medida provisória revogava nessa modificação da 32ª edição dela, uma lei que fixava valores máximos de anuidades. Então, o objetivo aqui é, evidentemente, um objetivo corporativo de cobrar mais dos profissionais para manter uma estrutura corporativa mais forte e, ainda assim, se beneficiar da imunidade tributária, mesmo querendo parecer ser uma entidade de direito privado. O Supremo analisou esses casos e continuou julgando que entidades autárquicas próprias de controle de profissões seriam espécies do gênero autarquia e que, portanto, não deveriam ser tratadas distintamente. Até esse último caso, em 98, em que nem houve referência a essa medida, a reedição da medida provisória que deu origem a essa lei, e que é a 35ª reedição, né, que deu origem a essa lei, e mesmo assim a decisão do Supremo nem fez referência, provavelmente por desprezo mesmo. Já em 2000, 99, aliás, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, uma medida cautelar dessa ação fixou o entendimento sobre essa inovação trazida por lobby, né, de certos grupos muito próximos da nossa área jurídica, né? E o entendimento do Supremo foi de que serviços de fiscalização de profissões regulamentadas com base nesses artigos constitucionais não poderiam ser delegados a entidades privadas, por serem atividades típicas de Estado, o poder de polícia profissional, envolvendo fiscalização, tributação, exercício profissional, poder disciplinar, tudo seria atividade típica de Estado. Vejam que essa jurisprudência mudou já na década de 2010, no Supremo, entendendo que parcelas assim, das atividades de poder de polícia poderiam ser delegadas a entidades privadas. A OAB, né, que era a grande incentivadora desse tratamento diferenciado dos órgãos, dos conselhos profissionais, mas principalmente da OAB mesmo, né? Tem a sua lei, 94, prevendo que essa instituição seria um serviço público dotado de personalidade jurídica, muito como cópia daquilo que consta do Decreto-Lei 267, quando fala de autarquias. Mas, ao mesmo tempo, que poderia fixar suas próprias contribuições. E o entendimento, até então, pacífico, era de que se eu tinha uma autarquia que cobrava contribuições compulsórias de pessoas, né, de privados, essa autarquia ela teria que cobrar as contribuições fixadas em lei, porque existiria uma reserva legal para a fixação desses valores.
E o entendimento aqui do STJ, já em 2003, foi de que as anuidades, claro que aqui já é a partir de o entendimento é anterior, né, mas consolidado, né, já no final, na segunda metade da década de 90, é o de que as anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, teriam natureza tributária, somente podendo ser majorados através de lei federal. Então, a reserva legal de instituição e majoração do tributo da contribuição profissional, ele, como diz o direito tributário, pacificamente, deveria estar reservado às leis em sentido formal aprovadas pelo Congresso Nacional, em parceria com a chefia do Executivo. Já para a OAB, não. E o entendimento era de que, pelo menos o argumento central era de que, como a OAB poderia propor ações abstratas de constitucionalidade, se ela tivesse que se submeter às mesmas regras dos demais conselhos profissionais, ela poderia ter essa sua competência diminuída. E um dos argumentos da OAB também era de que se ela tivesse que prestar contas ao TCU, ela também teria a autonomia diminuída para fins de ingresso com essas ações abstratas. Os argumentos foram, independentemente de serem ou não fortes, a toda ação há uma reação, né? E a OAB queria, evidentemente, se beneficiar do melhor dos mundos, que é o mundo híbrido. O mundo só de direito público ou só de direito privado, ele tem os seus percalços. O mundo que se beneficia de normas de direito público e de direito privado, aí seria o melhor dos mundos. E a OAB foi perseguir judicialmente a possibilidade de cobrança dos títulos executivos extrajudiciais correspondentes às suas mensalidades, às suas anuidades dos advogados, com base na lei de execução fiscal, que é uma lei muito mais dolorosa, muito mais forte, presente, célere, do que o processo tradicional de cobrança de dívidas no ambiente civil. E o entendimento do judiciário foi de que, não, já que a OAB não teria, a cobrança da OAB não teria natureza tributária, ela não pode se beneficiar agora da lei de execuções fiscais para cobrar as suas contribuições. Então, houve esse entendimento e com base nisso, o poder de polícia definido para a regulação das profissões, ele se firmou com essas características, de que ele continuava sendo um poder de polícia restrito às entidades de direito público, com a evolução constitucional, de jurisprudência constitucional, parte desse poder de polícia, ele pode sim ser delegado a entidade de direito privado. Isso salva, de certa forma, a situação anômala em que estava a OAB, mas, ao mesmo tempo, não justifica tanto essa situação da cobrança da regulação profissional dos advogados ter natureza jurídica distinta das demais profissões, né? Isso se estabilizou na jurisprudência, então esse tratamento diferenciado da OAB não cria essa situação sui generis, mas não afasta o entendimento geral de que poder de polícia profissional é um tipo de poder de polícia e ele deve ser exercido em âmbito de direito público. Há possibilidade de delegação no caso das profissões regulamentadas. Até hoje não houve um pronunciamento, ao que eu saiba, né, no judiciário, que tenha mudado esse entendimento. Mas o entendimento foi alterado, né, como eu disse anteriormente, para outras atividades estatais. Hoje, as agências reguladoras funcionam
primordialmente a partir de regulações que são regulações em que são transferidas certas atividades para os particulares. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Nas telecomunicações, existe uma exigência regulamentar de que as empresas de telecomunicações, tanto de telefonia fixa quanto móvel, elas sejam obrigadas a realizar a portabilidade numérica. Ou seja, existe um bem público que é a numeração dos nossos celulares, das nossas linhas fixas. Nossos números de telefone são bens públicos. E são bens, então, administrados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Tanto que a agência é que distribui esses números para as empresas. Antes da portabilidade numérica, era até simples de se saber quem era de uma empresa ou de outra, porque o lote de números que tinha sido distribuído para a empresa A era diferente do lote de números que tinha sido distribuído para a empresa B. Então, uma empresa começava sempre por um número, outra por outro, outra por outro, e eu já sabia pelo número telefônico qual era a empresa a que pertencia àquele usuário, né? Isso foi dinamitado, né, pela existência da portabilidade numérica, ou seja, o fato de que a minha identidade na rede, né, era uma identidade importante e que se a empresa pudesse utilizar aquela numeração como uma moeda de troca, isso diminuiria muito a concorrência entre as empresas. Eu pensaria muitas vezes antes de mudar de empresa, mesmo tendo uma oferta melhor em outra empresa, se eu soubesse que eu teria que mudar de número de telefone e minha identidade correspondente nas redes sociais acabaria sendo afetada, né? Então, a Anatel impôs a portabilidade numérica. As empresas, evidentemente, reagiram a isso, e a forma como a Anatel impôs a portabilidade numérica é que tornou a portabilidade eficaz, né? Se ela simplesmente tivesse criado uma norma e dito é obrigatória a portabilidade numérica, o descumprimento da portabilidade numérica imporá multas a serem aplicadas segundo processo administrativo sancionador. E aí fixasse um valor, mesmo que fosse altíssimo da multa, o mais provável é que nenhuma empresa realizasse portabilidade numérica, porque as empresas são racionais, elas não vão cumprir uma norma como essa e perder base de clientes para o seu concorrente. Ela reagiria e sofreria sanções e judicializaria essas sanções para pagar, ao final, o quê? 5% de tudo que fosse sancionado, né? Então, a estratégia regulatória é tudo, né, para fins de direitos nossos dos usuários. Então, se nós queremos exercer os nossos direitos constitucionalmente garantidos, nós precisamos entender de modelagem regulatória, porque senão os direitos simplesmente não são exercíveis senão mediante a administração das leis, né? E esse era um caso, né? Um número telefônico, eu quero mudar de empresa para ter um benefício, um serviço melhor, né? Ou porque eu não gosto da empresa, tanto faz, o problema é meu, né? Eu quero ter essa liberdade de ter outra empresa prestadora do serviço, mas não faria porque se não tivesse uma forma adequada de migrar comigo o número telefônico. Bem, o entendimento que se fez, então se promoveu na Anatel foi o seguinte: seria praticamente impossível fiscalizar todas essas empresas e os milhões de pedidos, são milhões, né? Não são milhares, são milhões de pedidos de portabilidade que já aconteceram desde que se instaurou a portabilidade.
praticamente o pessoal inteiro da agência estaria dedicado a isso, e mesmo assim, né, o mais provável é que não funcionasse, né? Então, o que ela fez? Desenhou uma modelagem que trazia um particular como regulador substituto. E esse é o nome utilizado na teoria regulatória, né? Reguladores substitutos, né? E esse regulador substituto recebia poderes, sim, de fiscalização, né? Que teriam que ser repassados esses dados para a agência. E o que a resolução de portabilidade numérica, então, fez? Ela, claro que fixou a obrigação de portabilidade, prazos, etc. e tal, definiu que seria ilícito se descumprisse, disse que se descumprisse tem sanção, a agência vai aplicar a sanção se for necessário, papapá. Então, não abriu mão da sanção, né? Deixar bem claro isso. Nenhum regulador, né, razoável, né, racional, ele abrirá mão da sanção. Então, ele aplica, as sanções estão aqui, tudo certo, mas o objetivo não é sair aplicando sanção, é que ocorra portabilidade, para que o usuário não fique revoltado com a Anatel por ela não conseguir regular os regulados, né? Então, um entendimento foi de que as empresas de telecomunicações estariam agora obrigadas a contratar uma empresa acreditada perante a Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, que a agência reconhecesse como, né, uma empresa capaz. Claro que depois da seleção das empresas privadas, das empresas de telecomunicações. Então, o que o Estado fez foi obrigar as empresas de telecomunicações a conversarem e encontrarem uma empresa que administrasse a portabilidade numérica de todas elas. E qual é o objetivo disso? É colocar um terceiro imparcial ali. Por que imparcial? Porque ele é pago por todas as empresas do setor. E essas empresas, né, se ele começar a beneficiar uma ou outra, ele terá problemas, não só com as empresas, mas também com a Anatel, né? Então, o negócio dessa empresa é administrar a portabilidade. Hoje é uma empresa americana que faz isso, mas podia ser de qualquer país ou do Brasil, pouco importa, né? O fato é que é uma entidade privada que realiza essa portabilidade. Claro que essa empresa americana tem uma sucursal aqui no Brasil por determinação da regulamentação que exige que ela tenha personalidade jurídica CNPJ brasileiro, né? Até para fins de controle. Mas essa portabilidade, então, ela aconteceu e ela acontece com tranquilidade hoje, exatamente porque o Estado lançou mão de um regulador substituto, delegou atividades de poder de polícia, nesse caso fiscalizatórias, né, para a administração do processo de portabilidade, né? Qual é a natureza jurídica dessa ordem estatal de exigência de que as empresas contratem uma empresa privada para ajudar o Estado a regulá-las? Alguém sabe? É exatamente isso que nós vamos estudar em seguida, tá? Qual é qual é o conjunto na teoria da ação administrativa, o conjunto de atos da administração, que são ordenadores, condicionantes e ampliativos de direitos, e, nesse caso específico, nós estamos falando de um encargo administrativo, tá? Se não fosse um encargo administrativo, as empresas poderiam se insurgir dizendo que não aceitam aquele ônus a mais imposto pela administração pública e que exigem uma compensação, por exemplo, aumentando o valor das tarifas dos serviços cobrados, né? Imagine a cara do usuário, né, frente à Anatel, se a Anatel aumentasse o valor do serviço para ele ter o direito à portabilidade né, de um número que nem é da empresa nem do usuário, é do Estado, né, esse número.
Então, essa é uma característica importante, nós identificarmos efetivamente a natureza jurídica dessas atividades, desses atos, para que a regulação possa lançar a mão deles, claro que classificando-os juridicamente como tradicionalmente se classifica no direito, né? E evidenciando, nesse caso, como muito mais importante do que a instituição da sanção que consta do regulamento lá de portabilidade, que nunca foi aplicado, nunca precisou, né? Em escala, né? A instituição do encargo administrativo, de obrigatoriedade, né, do dever das empresas de contratarem um terceiro privado que exerce essa função de governança nodal, no sentido de evidenciar uma atuação em nome do Estado para viabilidade das portabilidades numéricas, é fundamental. Eu mesmo fiz portabilidade numérica semana passada. Nunca teria feito se não fosse o fato de que essa norma fez uso de inteligência regulatória, ao invés de simplesmente determinar um comportamento e ameaçar uma punição, que não daria resultado nenhum. Então, há uma certa tranquilidade hoje em realizar essas portabilidades. Alguém teria alguma dúvida?